Fala, concurseiro! Eu me chamo Ulisses, você está no canal da Aprovado, o lugar onde o seu sonho de conquistar um cargo público se torna realidade. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo relacionado a concursos públicos. E, para os que já fazem parte da nossa comunidade, muito obrigado mais uma vez por estarem aqui. Na aula de hoje, nós traremos os últimos assuntos relacionados às provas de 2023 da banca COSEAC para o projeto da FEMAR que nós estamos fazendo. Alguns já farão a prova no domingo agora, outros farão a prova só em janeiro. Independente do cargo que você prestará para esse concurso, todas essas aulas irão te deixar 100% preparado para encarar a banca COSEAC no que faz respeito a essas disciplinas que aqui eu venho abordando, certo? Então, nós cobrimos legislação do SUS, informática e língua portuguesa. São 5 aulas de língua portuguesa, uma única aula de legislação do SUS e 2 aulas de informática, onde eu vou postar a outra amanhã de manhã. Eu espero que vocês gostem do vídeo e eu espero que eu possa contribuir no seu aprendizado para que você faça uma boa prova no domingo e o pessoal de janeiro faça uma boa prova também, certo? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. No sábado, nós teremos a revisão de véspera, onde eu abordarei português, informática e legislação do SUS. Essa revisão de véspera será cobrada um valor de R$ 20. A revisão será ao vivo, porém ela ficará gravada e vocês terão pleno acesso a ela, caso queiram assistir à tarde ou à noite. Eu acho que é interessante porque muitas pessoas não sabem o que vão estudar no último dia de prova. Então, pelo menos para as matérias básicas, aqui a gente vai dar um direcionamento para isso. Tudo que eu vou falar nessas aulas de revisão, entretanto, são assuntos que já foram abordados nas videoaulas completas que estão no YouTube, disponibilizadas gratuitamente. Então, isso aqui é um complemento para quem busca um auxílio do que estudar no último dia, antes da prova, certo? Trouxe aí, mais uma vez, os editais, como eu sempre costumo trazer, né? Também trouxe Secretaria Municipal da Fazenda, porque também vai cair língua portuguesa e as aulas aqui também servem para a Secretaria Municipal da Fazenda, no que diz respeito à disciplina de língua portuguesa, tá? E vamos lá para as questões para não perder muito tempo. Eu mudei um pouco o modelo da aula. Um amigo me deu uma dica de que eu deveria botar as letras maiores, né, para os alunos conseguirem enxergar melhor, quem vê do celular conseguir ler o que estava escrito, tá? Então, seguindo o conselho dele, eu coloquei as letras um pouco maiores para você que está aí assistindo do seu celular não ter problema. E também aumentei o tamanho da minha imagem aqui no vídeo. O que acontece, de tempos em tempos, eu terei que desativar minha imagem para que vocês possam ler o que está em tela, beleza? Então, vamos em frente, pessoal. Tá. Professor e linguista com 70 anos no serviço público vê equívoco em termo linguagem neutra. Maria Helena Moura Neves, 91, atua como docente da pós-graduação em Linguística e Língua Portuguesa na Unesp e defende a linguagem inclusiva. Emerson Vicente. Desde que pisou em uma sala de aula como professora há mais de 7 décadas, a paulista Maria Helena de Moura Neves, 91 anos, recém-completados, viu que era ali a sua segunda casa e nunca mais parou. Até hoje, exerce a função de ensinar. Também segue atualizada em debates em torno da língua portuguesa, como no do uso da linguagem neutra, que entende não ser o termo apropriado, apesar de louvável. Considero um equívoco o uso desse termo linguagem neutra,
para a proposta que ele representa. Na verdade, esse movimento visa a inclusão social, né? Então, ele está falando o quê? Criticando o termo linguagem neutra, né? E falando que o objetivo desse termo é a inclusão social, tá, galera? Assunto número 1 do texto. Na verdade, esse movimento visa a inclusão social, sem discriminações, de todos os grupos da sociedade, tratando-se, pois, da proposta de uma linguagem inclusiva, ou língua inclusiva, o que é extremamente louvável, diz Maria Helena. Galera, aqui a gente já pode perceber o seguinte, né? A gente já sabe do que trata o tema do texto, tá? Então, peguem esses pontos, porque a gente precisa saber para fazer as questões. Só que o que eu recomendo em todas as aulas é que vocês leiam as questões antes. É porque aqui fica muito ruim para ficar indo e voltando o slide, certo? Mas leiam na prova as questões antes e depois vão para o texto, porque é muito fácil de achar a resposta nos textos dessa banca, tá bom? Não tem muitas pegadinhas, é um texto direto, a pergunta direta. Então você consegue achar no texto tranquilamente. Quando alguém usa nas suas produções linguísticas orais ou escritas as marcas linguísticas que têm sido propostas com essa finalidade, ele está exercendo um papel social, marcado e importante, de condenação das discriminações, diz a decana. Decana é antigo, tá, gente? É algo antigo, decana. Entretanto, não se pode supor que, em um determinado momento da vida da sociedade, algum falante de uma língua ou algum contingente de falantes, impelido pela motivação de uma conduta desejável, terá sucesso propondo uma alteração do sistema da língua. Segundo a professora, toda e qualquer língua se rege por um sistema, dentro do qual seus falantes constroem linguagem naturalmente, sem necessidade de nenhum aprendizado. Se recuperarmos historicamente as alterações de sistemas linguísticos, até com extinção de línguas e com criação de novas línguas, veremos que as mudanças em cada sistema fizeram-se a partir do uso natural da língua por uma comunidade. Disponível em folha, educação, professor de linguística, 70 anos, equívoco, tal. Nada de útil na fonte, mas sempre leiam a fonte. Na minha prova da Sectran, por exemplo, veio uma resposta na fonte, né? Que era homenagem. Estava lá, homenagem aos agentes de trânsito. E a resposta era homenagem. Maria Helena de Moura Neves. Deixa eu alterar. Maria Helena de Moura Neves, falecida recentemente, é considerada uma das maiores estudiosas da língua portuguesa. No texto 1, a respeito da linguagem neutra, ela defende que, linguagem neutra, aquele todos, né? Está aqui explicando o que é. Ela defende que, eu já posso voltar para a tela. O objetivo da linguagem neutra é discriminar um grupo social. Claro que não, né, gente? É incluir. Nada de discriminar. A linguagem inclusiva é uma expressão mais adequada do que a linguagem neutra. Ela fala isso no texto, tendo em vista que se pretende usar essa linguagem para incluir pessoas sem discriminação e tudo mais. Ela fala isso no texto, tá? Então, a resposta é letra B. Consideram equívoco o uso desse termo linguagem neutra, tal, sem discriminar, tratando-se, pois, a proposta de uma linguagem inclusiva, o que é extremamente louvável. Vendo? A palavra sublinhada na frase transcrita está corretamente interpretada pelo termo entre colchetes em. Então, a gente vai ler e aí ver tipo, se a palavra sublinhada é o que está no termo em colchetes. Né? Galera, assim, muito grande, quando alguém usa nas suas produções linguísticas orais ou escritas marcas tal, importante, de condenação das discriminações, diz a decana, diz a antiga, né?
entre aspas. A pessoa antiga, diz a decana. Septuagenária é algo que está entre 70 e 79, né? Então, não tem nada a ver. Algum falante de uma língua ou algum... Vocês veem que eu fazendo a prova, eu faço a prova assim. Eu não leio esses textos todos, não. Eu vou na parte que me interessa, tá? Então, assim, algum falante de uma língua, eu leio se precisar. Ou algum contingente de falantes terá sucesso propondo uma alteração do sistema da língua. Pelo que eu entendi, quando ele fala aqui algum contingente, ele fala alguma parte de falantes, né? Algum grupo, alguma quantidade, alguma pequena quantidade de falantes terá sucesso propondo uma alteração do sistema da língua. E contingenciamento é o ato de você contingenciar, é o ato de você restringir, né? Então não é a mesma coisa. Ele fala contingente, que é um pequeno grupo, uma pequena parte. Contingenciamento é o ato de contingir, né? De fechar, de restringir, sei lá. Então não é. É só você substituir, né? Algum contingenciamento de falantes. Não fica legal. Entretanto, não se pode supor que em um determinado momento da vida da sociedade, algum falante de uma língua, impelido pela motivação de uma conduta, ou seja, motivado impelido, né, coagido, movido pela motivação de uma conduta desejável, e aqui é impedido, não tem nada a ver. Se recuperarmos historicamente as alterações de sistemas linguísticos até com extinção de línguas e com criação de novas línguas, veremos as mudanças. Galera, extinção é a mesma coisa que o desaparecimento de línguas, certo? Você pode até alterar, até com o desaparecimento de línguas e com criação de novas línguas, ou seja, faz total sentido, ou seja, a resposta é letra D, tá bom? Ah, cara, mas eu sinto dificuldade nessas questões de significado, não tem como estudar isso. Realmente, galera, esse assunto aqui é muito complicado, você não tem muito como estudar. Se você é uma pessoa que lê bastante, você tem um vocabulário rico e você conhece as palavras, né? Embora essa banca não costuma cobrar muito isso, quando cobra, são para palavras acessíveis, ó. A partir do uso natural da língua, né? Então, o uso natural da língua. O uso natural da língua é o uso formal? Não, né, gente? O uso natural da língua é o uso do dia a dia. Tá longe de ser formal, tá bom? Então, eu botei aí o que significa cada coisa e a resposta. Também segue atualizada em debates em torno da língua portuguesa, como no uso da linguagem neutra, que entende não ser o termo apropriado, apesar de louvável. O termo sublinhado em também segue atualizada em debates em torno da língua portuguesa funciona como? Galera, também segue atualizada. Primeiro, ela também segue atualizada. A gente poderia tirar esse também daqui. Ela segue atualizada. Então, ela segue atualizada. Segue vem de seguir, um verbo, né, que indica uma ação, né, um estado. Ela segue atualizada. Então, isso aqui é um verbo de ligação, né? E se a palavra atualizada está se referindo a ela, lá no início do texto, então, ela atualizada, nós temos o que? Já vimos em aulas anteriores, em quase todas as aulas a gente está vendo isso, porque cai bastante, tema quente para sua prova, predicativo do sujeito, já que adjetivo é o sujeito. Galera, não precisa nem ir nas outras, tá? Não precisa nem ir nas outras. Eu vou a fim de explicação. Verbo principal da locução? Não, né? O verbo é segue. Complemento verbal? Que complemento seguir? Segue atualizada. Ah, então atualizada está complementando seguir. É a forma como ela segue. Né? Não, galera. Atualizada é ela. Né? Ela que está atualizada. Né? Ela está atualizada. Você pode até trocar o segue por está. Né? Fica mais fácil de visualizar. Adjunto adnominal visto que concorda com o sujeito? Nada a ver. Nada a ver, gente. Caracterizou o sujeito, tem um verbo de ligação no meio, predicativo do sujeito, ponto final. Adjunto adverbial.
na medida em que indica a ação de seguir ocorre? Não. Né? Foi o que eu falei. A forma como ela segue é atualizada? Não, né, gente? Agora, se falasse assim, ela segue rapidamente. Rapidamente estaria falando do seguir, né? O modo como ela seguiria, que não é o caso. Só sobra predicativo de sujeito. Tá? Explicação padrão. O emprego das aspas em apesar de louvável funciona para indicar, como no uso da linguagem neutra, que entende não ser o termo apropriado, apesar de louvável. O que ela quer fazer aqui? Ela quer, né, fazer uma citação, né, galera? Por quê? Paráfrase seria reescrever algo com as suas próprias palavras. Ela não está reescrevendo nada. Ela não está sendo irônica, ela não está ironizando isso. Ela não está interrompendo nada e nem relativizando, tá? Só sobra a opção da citação, porque realmente ela está citando que a atitude, né, de ter um termo linguagem neutra, de criar esse termo é louvável. Apesar de, apesar de louvável, pode ser substituído sem prejuízo do sentido que apresenta no texto por. Galera, já ensinei para vocês e eu acho que vocês já conseguem substituir as coisas. Então, na lógica de substituir, apesar de louvável, portanto louvável, que entende não ser o termo apropriado, portanto louvável, somente louvável, haja vista louvável, por conseguinte, louvável. Fica tudo horrível, mas a gente sabe que essa banca cobra muita conjunção concessiva. E a única concessiva que tem aqui é embora e apesar de. São conjunções concessivas. Ok? Beleza, pessoal? Então a resposta é letra A, tá? Eu trouxe aqui algumas conjunções concessivas, ainda que, mesmo que, se bem que, nem que, apesar de que, por mais que, por menos que, ainda assim, embora, tá? E a diferença entre adversativa e concessiva, né? Na, na adversativa, o valor da segunda oração é mais forte que o da primeira, ele se sobrepõe, né? Na concessiva, a segunda acontece. As duas têm termos opostos, frases opostas. Mas na concessiva, a segunda frase acontece sem impedir a primeira, sem sobrepor a primeira. A primeira ainda continua sendo mais forte, né? Então, vocês olhem aí, né? Não conseguiu passar na prova, ainda que tenha se esforçado muito. Ele estudou muito, mas não passou na prova. Não passou na prova, anula, ele estudou muito. Não conseguiu passar na prova, ainda que tenha se esforçado muito. Se esforçou muito, mas o mais importante aqui é que ele não conseguiu passar na prova. Beleza, gente? O vocábulo sublinhado em considera um equívoco o uso desse termo linguagem neutra foi formado por o uso. E quem está acompanhando nossas aulas lembra muito bem que eu inventei uma fala, um termo, sei lá, eu inventei simplesmente que quando o verbo regride, ele se torna um substantivo. E quando o verbo regride, usar regride para o uso é uma derivação regressiva. Show, galera? Não tem erro, não tem mistério. E aí, a nossa boa e velha tabelinha, uma explicação de cada um, das quais eu já falei na aula, e eu deixo para você para verificar nas aulas anteriores as explicações de cada processo de formação de palavra desses que está aí na tabela, porque eu já expliquei um a um, e hoje eu só vou realmente relembrar os assuntos que já foram falados em aula, e caso não tenha sido falado, eu vou falar novamente, beleza? O termo sublinhado em o que é extremamente louvável é
Vamos lá. Um hiperônimo de imensamente. Galera, hiperônimo e hipônimo é aquela relação médico, profissional e médico, né? Profissionais é o hiperônimo. Médico é como se fosse um abaixo, né? É uma espécie de profissional. Então é o hipônimo, né? O engenheiro é um hipônimo de profissionais, que está acima, né? Animais, cachorro, gato, tal, são hipônimos. Animais, hiperônimo. Fechado? Então, hipérbole. Hipérbole é exagero, né? A figura de linguagem de exagero, né? Não é hiperônimo de nada, não é figura de linguagem de nada, né? Extremamente está intensificando louvável, beleza? Então, uma metáfora de bastante. Gente, metáfora é um significado diferente da palavra. Não está no significado diferente. Superlativo de extremo. A pessoa, pô, pode ser extremamente, é um extremo muito extremo. Só que, cara, muito extremo é que nem você falar mais grande, né? Não, não dá, não pode, não é permitido. Muito extremo. Então, não existe superlativo de extremo, tá? Extremíssimo. Não existe. Um sinônimo de muitíssimo. O que é muitíssimo louvável. Viu, galera? É muitíssimo louvável. Então, letra E é a nossa resposta. Eu trouxe tudo o que eu falei na aula de forma explicadinha aí para vocês, beleza? Galera, regra das setas. As setas têm que ser feitas para você saber a quem o pronome se refere, tá? Então, se você não fizer as setas ou fizer as setas erradas, você vai errar. Agora, se você souber para onde a seta é apontada, você vai acertar. O mecanismo de coesão referencial, o qual, extraído do trecho, dentro do qual seus falantes constroem linguagem naturalmente, remete-se no texto ao termo, linha 29 e 30. Esse a gente vai ter que voltar lá no texto 29 e 30, tá aqui. O qual, segundo a professora, toda e qualquer língua se rege por um sistema, dentro do qual seus falantes pipipipopopó, dentro de dentro do qual seus falantes tal, 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 tal. Dentro de um sistema que seus falantes constroem linguagem naturalmente sem necessidade de nenhum aprendizado. Ou seja, por um sistema dentro do qual, dentro de um sistema que seus falantes constroem linguagem naturalmente sem necessidade de nenhum aprendizado. Tá? Então, remete-se no texto ao termo sistema. Agora, se você já tivesse feito as questões de gramática, você já ia ter lido no texto e já ia reconhecer. Por isso que eu falo, faça as de gramática, deixa as de texto para depois e faz as de texto depois das de gramática, porque você vai conseguir ganhar muita informação do texto com as questões de gramática. Beleza, gente? Quando alguém usa nas suas produções linguísticas, orais ou escritas, as marcas linguísticas que têm sido propostas com essa finalidade, ele está exercendo um papel social marcado, importante, de condenação das discriminações, diz a decana. Nesse parágrafo, a alusão feita ao uso de determinadas marcas linguísticas em produções orais ou escritas corresponde ao emprego do seguinte recurso argumentativo. Galera, definição, contraste, exemplificação, comparação e enumeração. De cara, a gente consegue ver quando alguém usa, ele está exercendo um papel social. Então, enumeração não é. As outras, a gente fica, talvez, em dúvida. Essa questão, quando eu fiz, eu admito que eu errei. Tá? Mas eu errei porque eu não pensei. Eu não substituí a ordem e tentei ver de outra forma. Né? Porque se a gente fala assim, quando alguém está exercendo
um papel social marcado e importante de condenação das discriminações, ele está, por exemplo, não, deixa eu ver aqui. Quando alguém usa nas suas produções linguísticas ou escritas as marcas linguísticas que têm sido propostas com essa finalidade, ele está exercendo um papel social marcado e importante de condenação das discriminações. Por exemplo, quando alguém usa nas suas produções linguísticas, orais ou escritas, as marcas linguísticas que têm sido propostas com essa finalidade, tá? Ele está exercendo um papel social marcado de condenação e discriminação, né? Marcado e importante de condenação das discriminações. Então, o que acontece? Ele está dando um exemplo do que a pessoa faz quando ela exerce um papel importante marcado, um papel social marcado e importante de condenação das discriminações. Beleza? É uma exemplificação. Por exemplo, quando alguém usa tal, 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 tal. Mas essa questão é uma questão que pega, hein? Essa questão pega. Não acho que foi uma questão tão fácil assim. Ela confunde um pouco porque você quer marcar definição, gera dúvidas, tá? Gera dúvidas. Alguém está exercendo um papel social marcado e importante de condenação das discriminações quando, por exemplo, alguém usa nas suas produções linguísticas orais ou escritas as marcas linguísticas que têm sido propostas com essa finalidade, tá? Por exemplo, mostra que é uma exemplificação. Em a paulista Maria Helena de Moura, 91 anos, recém-completados, viu que era ali a sua segunda casa. O termo sublinhado pertence, do ponto de vista da abordagem normativa, à mesma classe gramatical da palavra destacada em. Galera, essa questão foi anulada porque ela não teve o termo sublinhado, o que tudo indica que seja a palavra que. Tá? Ele quer comparar esse que é, vamos lá, a paulista Maria Helena. Ele quer comparar esse que com os queis que estão nas alternativas, tá? Então vamos lá. A paulista Maria Helena de Moura Neves, 91 anos recém-completados, viu que era ali a sua segunda casa. Ela viu isso. Viu que era ali a sua segunda casa. Viu isso. Tá? Então, quando a gente pode substituir o que vem depois do que por isso, o que é uma conjunção integrante. Então a gente tem que nas alternativas caçar a conjunção integrante, né? Como o uso da linguagem neutra, que entende não ser o termo apropriado. Pode substituir por isso? Isso não entende. Não, porque está falando do termo anterior. Considera um equívoco o uso desse termo, linguagem neutra, para a proposta isso representa. Disso ele representa. Também não, né? Porque ele está falando da proposta. Que está falando dessa proposta. Proposta que ele representa. O que é extremamente louvável, diz Maria Helena. O, isso é extremamente louvável. Aquilo, isso, o equivale a aquilo, tá, gente? Aquilo que é extremamente louvável, aquilo, isso, não dá. Só botar o isso no lugar. Viu que a construção integrante tenta botar o isso no lugar, que se não entrar isso, não é isso a resposta, beleza? Então, quando alguém usa nas suas produções linguísticas as marcas linguísticas, isso tem sido propostas. As marcas linguísticas que têm sido propostas, né? Tá restringindo isso aqui. Entretanto, não se pode supor que algum falante de uma língua terá sucesso. Entretanto, não se pode supor isso. Aqui cabe bem. Então, a resposta é letra E. Ela viu que era ali essa segunda casa, ela viu isso.
que equivale à conjunção integrante. Valeu, gente? Vamos para a próxima. Esse texto aqui eu não preciso sair da tela. Dá para ler comigo aqui. A Casa das Palavras, Eduardo Galeano. Galera, uma ressalva. Eu comecei essa prova com o texto 2. Por quê? Essa prova, o texto 1, do Evanildo Bechara, é falado na última aula. Né? Eu trouxe na última prova o texto 1. E a parte que segue o texto 1. Só que essa prova aqui, ela teve 20 questões. Ela teve um texto 2 e mais 10 questões. Então, eu só trouxe as 10 questões que não vieram para cá na última aula, na aula 4. Então, assim, essa aula essa parte da prova é só um complemento da outra prova, né? Numa prova que teve mais questões de língua portuguesa. Na Casa das Palavras sonhou Helena, Vilagra. Chegavam os poetas. As palavras, guardadas em velhos frascos de cristal, esperavam pelos poetas e se ofereciam, loucas de vontade de ser escolhidas. Elas rogavam aos poetas que as olhassem, que as cheirassem, as tocassem e as provassem. Os poetas abriam os frascos, provavam palavras com o dedo, então lambiam os lábios ou fechavam a cara. Os poetas andavam em busca de palavras que não conheciam e também buscavam palavras que conheciam e tinham perdido. Na Casa das Palavras havia uma mesa das cores. Em grandes travessas as cores eram oferecidas e cada poeta se servia da cor que estava precisando. Amarelo-limão ou amarelo-sol, azul do mar ou de fumaça, vermelho-lacre, vermelho-sangue e vermelho-vinho. Galeano Eduardo, Livro dos Abraços. Considerando a compreensão global do texto 2 em confronto com o texto 1, é possível afirmar que o poeta é aquele que... Galera, eu trouxe o texto 1 aqui, depois da questão, tá? Então, vamos lá. Esse texto ele estava falando dos poetas, das palavras, do uso, né, das palavras. E no texto do Bechara, ele está falando que devemos ser poliglotas na nossa língua. Para o professor, é comum ouvir gramáticos e linguistas terem visões diferentes da língua. Em alguns casos, testemunhamos contendas entre uns e outros. Bechara, no entanto, não se alinha aos puristas, aqueles gramáticos que condenam estrangeirismos ou mudanças linguísticas. Né? Ele condena isso. Ele acredita que as pessoas, tanto os gramáticos quanto os linguistas do mundo, todo mundo, tem que usar todas as palavras que a língua portuguesa dispõe a gente. Tudo bem? Então, só com isso a gente já consegue fazer essa relação. Vocês deveriam ler o texto todo. Né? No dia da prova, vocês iriam ler ele antes disso aqui. Eu já estou indo na parte que importa. É possível afirmar que o poeta é aquele que equivale ao linguista. Não falou nada de linguista no texto 1. Né? Quer dizer, falou inclusive que do texto 1 falou do linguista. Aqui falou do poeta, falando que o poeta usa de todas as palavras que tem, né? De uma forma mais poética que ele falou. Aproveita com elegância os recursos que a língua põe à sua disposição. Exatamente, aproveita com elegância os recursos que a língua põe à sua disposição. Ele usa todas as línguas, todas as palavras que a língua disponibiliza, ele busca, né? Ele está numa constante caça dessas palavras para ele poder incrementar suas poesias, deixá-las mais bonitas, mais bem feitas. Então, isso aí é a resposta. A prosa poética de Eduardo Galeano apresenta predominantemente o emprego de período composto por coordenação, conector e, por causa da simultaneidade de ações, eu faço isso e aquilo, e aquilo, e aquilo. Do pretérito imperfeito indicativo, por causa da descrição, da estrutura com o verbo transitivo, por causa da prolixidade, da inversão sintática, por causa do ritmo das frases,
Então a gente vai ter que ir lá, vai ter que ver se a gente acha período composto por coordenação, conector e, pretérito perfeito, verbo transitivo ou inversão sintática dos termos. Tá? Na casa das palavras sonhou, chegavam os poetas. As palavras guardadas em Belistã esperavam pelos poetas e se ofereciam. Loucas de vontade de ser escolhidas, eu estou vendo qual é o tempo verbal que é utilizado no texto. Pretérito imperfeito do indicativo, né? Elas rogavam aos poetas que olhassem, que cheirassem, tal. Ah, mas tem que olhassem, que cheirassem. Tem, galera. Mas é só isso aqui, ó. É só isso aqui. Depois volta. Poetas abriam os frascos, provavelmente para então lambiam, andavam, conheciam. Então a repetição, né, é muita repetição. Fechavam do pretérito perfeito do indicativo. Então dá claramente para você saber que ele está falando do pretérito imperfeito indicativo por causa da descrição que ele faz da cena, do contexto ali. Na descrição, é comum o emprego da estratégia de adjetivação. Exemplifica o uso desse recurso a expressão indicada. Galera, se falar de adjetivação, vocês vão ver aqui, ó, frascos de cristal, loucas de vontade, vontade de ser escolhidas. A gente falou de adjetivação, você tem que ver um termo que possa virar uma palavra que caracteriza. Tá? Então, servia da cor, se servia colorido. A busca de palavras, a, a busca não tem. Agora, frascos de cristal é a forma como os frascos são compostos. Poderia ser escrito frascos cristalinos. Fechou? Então, se a gente consegue transformar num adjetivo o termo que está adjetivando o substantivo anterior, ele passa pelo processo de adjetivação. Tá? Na casa das palavras, sonhou Helena Vilagra, chegavam os poetas. Nesse fragmento, o par de vírgulas o par de vírgulas é utilizado para. Na casa das palavras, sonhou Helena Vilagra, chegavam os poetas. Quem chegavam? Os poetas. Então, os poetas é o sujeito. Então, isso está fora de ordem, né? A oração, as orações estão fora de ordem. E sonhou Helena Vilagra está intercalada nessa troca de ordem dos termos, das partes da oração, está intercalada ali no meio. Não poderia ser intercalada sem vírgula, né? A ordem correta da frase seria: os poetas chegavam na casa das palavras. Sonhou Helena Vilagra. Tá? Aqui é o sujeito, verbo e complemento verbal. Adjunto adverbial, né? Onde chegavam, o lugar que chegavam. Então, sonhou Helena Vilagra é uma oração intercalada que geralmente acontece quando há inversão da ordem direta da oração. Tá beleza, gente? Considerando ainda o fragmento, o termo destacado os poetas exerce a mesma função sintática do elemento sublinhado em. Os poetas. Aqui. Os poetas é o que, gente? Que eu acabei de falar? Sujeito. Então a gente vai buscar em todas as alternativas o sujeito. Como? Você pergunta para o verbo. Quem realiza isso? Quem? Né? As palavras guardadas em velhos frascos de cristal esperavam pelos poetas. Quem esperavam? As palavras. Tá? Eles rogavam aos poetas que. Quem rogavam? E elas. Né? Elas rogavam. Então lambiam os lábios. Quem lambiam os lábios? Os poetas, só que não está aqui falando. Eles lambiam. Né? Na casa das palavras havia uma mesa das cores. Esse havia equivale a existir. Né?
Onde, onde há alguma coisa, né? Na casa havia. Na casa das palavras havia. Havia o quê? Havia uma mesa das cores, ou seja, isso aqui é o objeto direto de havia. Tem como? Havia. Na casa havia. Havia algo, né? Alguma coisa. Em grandes travessas, as cores eram oferecidas. O que eram oferecidas? As cores. Logo, isso aqui é o sujeito e é a nossa resposta. Quem chegavam? Os poetas. Os poetas chegavam na casa das palavras. O trecho abaixo motivará as questões 16 e 17. As palavras guardadas em velhos frascos de cristal esperavam pelos poetas e se ofereciam loucas de vontade de ser escolhidas. Elas rogavam aos poetas que as olhassem, que as cheirassem, que as tocassem e as provassem. Todos os seguintes mecanismos retomam a forma nominal as palavras, exceto. Então, vamos lá, galera. Setas total aqui nisso aqui. O reflexivo se em se ofereciam. As palavras se ofereciam. A elipse do sujeito. A elipse do sujeito em se ofereciam. A elipse, o que é elipse? Ocultar um termo. Então, se você ocultou as palavras em se ofereciam, as palavras se ofereciam. Ocultou as palavras, isso é uma elipse. Mas está se referindo ainda assim às palavras, certo? Isso aqui se refere, essa aqui se refere. O pronome elas em elas rogavam. Quem rogavam? As palavras, né? Elas rogavam, as palavras rogavam. A conjunção que, em que as olhassem. Uma, elas rogavam aos poetas que as olhassem, que olhassem para elas, que elas rogavam aos poetas isso, galera, vocês têm que, elas rogavam aos poetas isso, que as olhassem, as cheirassem, as tocassem. Ou seja, esse que aqui equivale a isso, esse que, o que equivale a isso é tudo, né? Que as olhassem. Quando acontece isso, nós temos o quê? Uma conjunção integrante. A conjunção integrante não é usada para retomar termos, né? Então, é essa aqui. Vamos ver a última. O oblíquo as em as provassem. Queriam que as provassem. Provassem as palavras, né? Então, dá para ver aqui, galera, como saber fazer as setas é muito importante. Você ganha muita questão por saber fazer seta nessa banca. As palavras guardadas em velhos frascos de cristal esperavam pelos poetas e se ofereciam. Emprega-se o seguinte recurso. Vamos lá. Galera, sinestesia é uma união de sentidos, beleza? Então, se a gente tem uma sinestesia, a gente tem. A gente pode falar assim, o doce aroma, né? Porque o doce doce é paladar, mas aroma é algo que você sente o cheiro. Então, união de sentidos é uma sinestesia. Personificação, eu gosto de usar o exemplo das paredes ouvem. As paredes ouvem o que a gente fala. As paredes não ouvem. O mar urge, né? O mar não urge. O céu grita, o céu não grita. Então, isso é personificação, também chamado de prosopopeia, tá, galera? Comparação, ele não está comparando nada com nada, né? As palavras guardadas tal esperavam pelos poetas. Então, comparação não está comparando. Hipérbole é exagero. As palavras guardadas em velhos frascos de cristal esperavam pelos poetas e se ofereciam. Não está sendo exagerado. Tipo, ontem eu li 1 milhão de contratos. Isso é um exagero. Metonímia é quando você fala eu li Machado de Assis, né? Você não lê Machado de Assis, você lê a obra de Machado de Assis, mas você usa o termo. Você também pode falar assim, eu bebo Coca-Cola. Você não está bebendo Coca-Cola. Você às vezes está bebendo um refrigerante de cola.
que aquele refrigerante, né? Coca-Cola que não é. Ah, Xerox. Xerox é uma marca, né? Você faz uma fotocópia, mas ninguém usa o termo fotocópia, tá? Então, isso é a metonímia, que também não é. As palavras guardadas em velhos frascos de cristal esperavam pelos poetas e se ofereciam. Não tem nada de sentidos aqui. E por que que é personificação? Galera, as palavras esperam por alguém? Palavra espera? Palavra não espera. Palavra não tem vida, né? Exatamente a explicação, a definição de prosopopeia. É você usar termos animados para seres, coisas inanimadas, né? A palavra é inanimada, ela não tem vida. Você usa o verbo esperar, né? Alguém espera. Então, a palavra espera é uma prosopopeia ou personificação. O trecho sublinhado em Os poetas andavam em busca de palavras que não conheciam. Em busca de palavras, isso já não é conjunção integrante, né? Antes de ir para a questão. Em busca de palavras que não conheciam. Palavras, opa, fiz um negócio aqui que nem eu sei como eu fiz. Que não conheciam. Que não conheciam tá caracterizando as palavras. São palavras que eles não conheciam. Palavras desconhecidas. É uma oração adjetiva restritiva. Sim, eu já tinha falado que não é conjunção integrante, que não é substituível por isso. Apresenta o sujeito. Não. Retoma os poetas. Retoma as palavras. Explica as palavras. É uma oração substantiva objetiva direta. Galera, nada a ver, né? Uma oração adjetiva restritiva porque ela explica, a adjetiva qualifica as palavras desconhecidas, né? Que não conheciam. E é restritiva, não é explicativa, porque não tem a presença de vírgula. E aí a explicação no canto aí para vocês. De acordo com a norma padrão, a frase na voz passiva sintética corresponde a: em grandes travessas, as cores eram oferecidas. A frase na voz passiva sintética corresponde a... Que corresponde a, né? Não é corresponde a. Então, galera, a gente vai pegar e vai botar essa frase. Em grandes travessas, as cores eram oferecidas. As cores eram oferecidas em grandes travessas, certo? As cores eram oferecidas em grandes travessas. Ele quer a voz passiva sintética. Só que isso aqui é a voz passiva analítica, tá? Só que para transformar para voz ativa, quem vira o sujeito? O agente da passiva, né? As cores eram oferecidas em grandes travessas. Não está falando quem é o agente da passiva. Então a gente vai imaginar que tem um agente aqui chamada pelas pessoas. Então, as cores eram oferecidas pelas pessoas em grandes travessas. A gente joga pelas pessoas para o sujeito. Então, as pessoas ofereciam as cores em grandes travessas, tá? E como é que a gente joga para a voz passiva sintética? A gente pega a voz ativa e coloca simplesmente a partícula a passivadora. Ofereciam-se cores em grandes travessas, tá? Então, ofereciam-se, as pessoas ofereciam cores em grandes travessas. Voz ativa. Ofereciam-se cores em grandes travessas. Voz passiva sintética. Lembra que analítica é algo analítico, é algo extenso, explicado.
Sintética é algo sintetizado, resumido, né? Então, no outro você fala, eram oferecidas. A outra você põe, ofereciam-se. Só um se, né? Uma partícula passivadora que se chama esse se, tá bom? Em grandes travessas, ofereciam-se as cores. Só mudou a ordem, né? Poderia falar, ofereciam-se as cores em grandes travessas. Na verdade, ele não mudou a ordem, ele manteve a ordem de cima. Eu mudei a ordem para vocês. Aí, melhor explicado do que com a minha letra garrancho, em grandes travessas, as cores eram oferecidas. As cores eram oferecidas em grandes travessas. Voz passiva analítica. Não tem o agente da passiva, que é isso aqui. Então, a gente coloca o agente da passiva, joga o agente da passiva imaginário, porque ele é imaginário, para o sujeito para poder fazer a frase completa. Ofereciam as cores em grandes travessas. Ofereciam-se as cores em grandes travessas. Isso na ordem direta, né? Que ele está botando em uma outra ordem, que não é a ordem direta. Considerando, mais uma vez, o novo acordo ortográfico vigente em amarelo-limão, o hífen é utilizado por quê? Galera, o hífen, existem vários casos de utilização do hífen, né? Recomendo que vocês busquem saber quais são esses casos. Não é muito cobrado nessa banca, mas pode ser cobrado. Mas, assim, amarelo-limão é uma espécie de cor, vamos dizer assim. Se fosse uma espécie de animal, caberia hífen. É uma espécie de cor, é uma cor, né, definida, amarelo-limão. Tá? Então, mas a gente pode, por eliminatória, matar essa questão. Olha só. Segundo elemento da composição inicia com L. Não é por isso, né? O prefixo amarelo exige hífen. Amarelo não é um prefixo, né? É uma palavra. Os elementos constituem uma unidade sintagmática e semântica. Quando eu fiz essa questão, eu nunca ouvi falar de sintagmática, mas eu sabia que a resposta era essa. Porque eles compõem uma palavra, né, composta por duas. Amarelo-limão é uma cor, né, é uma espécie de cor. Então, é a letra C. O primeiro elemento da composição termina com vogal. Não tem nada a ver porque ele termina com vogal. Até se fosse uma coisa normal, se fosse normal, essas duas aqui valeriam. Mas amarelo-limão é uma espécie. Espécie de animal, de planta, de cor, qualquer tipo de espécie, né, você pode usar o hífen. A palavra composta designa uma espécie. Aqui, galera, será que a letra é? É porque não é bem uma espécie, né? Se fosse uma espécie de animal, seria. Eu me expliquei mal, né? Se fosse uma espécie de animal, beleza, é espécie. Amarelo-limão não é uma espécie de limão ou de amarelo. É uma cor, né? É uma cor, amarelo-limão, que simplesmente é uma cor. Né? Eu usei espécie porque foi só uma forma de eu falar assim, é uma espécie de cor. Mas não existe espécie de cor, né, galera? Existe cor, né? Verde água, azul piscina, amarelo limão, que são como se fosse uma palavra, laranja, amarelo, preto, como se fosse realmente uma palavra, né, para designar uma unidade de cor, tá? Então geraria dúvida até, tá? Mas espécie especificamente quando ele fala aqui para animais. A letra C é a alternativa correta, tá bom, pessoal? E trouxe aí a nossa reflexão de sempre, né, de Winston Churchill. O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo, galera. A gente pode fracassar algumas vezes na vida e é normal. A gente tem que saber lidar com as nossas frustrações e seguir em frente. Faz parte da vitória. Ninguém vence de primeira. Falhar é humano e é plenamente aceitável. A gente não pode desistir dos nossos sonhos e dos nossos objetivos, tudo bem? Então, conto com vocês na revisão de véspera sábado, né? Me mandem uma mensagem no WhatsApp ou acessem aí. Tem várias formas, tem meu número aí, tem várias formas de acessar, de chegar à revisão de véspera.
só cheguem a mim, mandem mensagem no canal do Instagram, o que vocês quiserem, venham fazer a revisão de véspera comigo no sábado. Ficarei muito feliz em recebê-los. Valeu, galera. Muito obrigado aí, tá? Se vocês estão aí até agora, muito obrigado por ter ficado no vídeo até o final. Compartilhem o vídeo, curtam nossos vídeos, assistam todas as nossas aulas, elas estão aí disponíveis para vocês. Então, seria uma perda de oportunidade imensa não assistir as nossas aulas, tá? Eu fiz ela especialmente para prova da FEMAR, para a banca COSEAC também, né? Que tem a Secretaria da Fazenda e qualquer outro concurso da COSEAC. Vocês entendendo tudo que eu estou falando aqui, vocês vão dominar a língua portuguesa dessa banca. Essa é a nossa última aula de língua portuguesa. Eu desejo boa sorte para vocês na prova e desejo que tudo que eu falei com vocês aqui ecoe na cabeça de vocês durante a realização da sua prova. Valeu? Muito obrigado aí, pessoal. Eu conto com o feedback de vocês aí pós-prova, né? Porque será muito gratificante saber que eu pude exercer algum papel de auxílio na sua preparação. Valeu, pessoal, muito obrigado. Até a próxima.